Então, o S é falar sobre pessoas, essas pessoas que constroem as organizações, que é o mais Bem, as importante. organizações são feitas de pessoas. Eu não conheço, e eu acredito que vocês também não, nenhuma organização que não tenha pessoas. Social dentro né? da sustentabilidade e dentro do ESG não é assistencialismo só, não é filantropia só, é impacto real, é impacto, é transformação. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao ESG por Elas, um espaço de diálogo sobre sustentabilidade, impacto positivo, inovação e propósito. Eu sou Mônica Rocha e junto com a Renata Fabiana vamos conduzir essa conversa que inspira muita transformação. Mas se você ainda não segue a gente no nosso canal, começa a seguir, curte esse like e compartilha esse conteúdo com quem quer fazer e deve fazer a diferença junto com a gente. Hoje, o tema do nosso bate-papo será o S, que move o ESG, o pilar social que coloca as pessoas no centro de tudo. E para isso, a gente tem uma convidada mais do que especial, Jussara Prado, CEO da Corporação Inova, uma empresa que traz e que proporciona soluções 360 graus, do mobiliário até o coworking, e que tem como foco sustentabilidade, bem-estar, inovação e muito propósito. Seja bem-vinda, querida Jussara. Gratidão, minha amiga. Obrigada, viu? Gratidão. Muito Renatinha. bem-vinda, Obrigada, viu? viu, Ju? Feliz de estar com vocês nesse momento. E quando falamos de ESG, o pilar social, ele muitas vezes é associado por suas ações externas, ou seja, pela agenda de diversidade, agenda de inclusão, por projetos sociais, mas o S, ele começa dentro de casa, dentro da organização. Mas de que forma? Da forma com que cuidamos das pessoas. Então, o S é falar sobre pessoas, essas pessoas que constroem as organizações, e que é o mais importante, né? É o ponto central de qualquer organização, são as pessoas. Então, para isso é necessário ter empatia, respeitar as diferenças, também ter conhecimento do ambiente de trabalho de forma a proporcionar um bem-estar para essas pessoas. E a corporação Inova entende muito, mas muitíssimo sobre isso, entende sobre isso na prática. E tem a Inova, a corporação, a missão de promover essa qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho, porque é uma empresa que conecta ética, colaboração, inovação, com o intuito de criar espaços que vão inspirar a produtividade das pessoas e também a felicidade. Então, hoje nós vamos falar sobre tudo isso com a pessoa que ilumina e traz toda essa luz. Jussara. Que transborda. E a gente sabe, né, que toda liderança com propósito, ela emite, ela conduz e orienta o tom de toda esse propósito e esse clima, né, organizacional, e que conduz aí uma história em que acredita nas pessoas. Então, o primeiro ponto que a gente quer ouvir você, Jussara, a gente quer saber como é que Jussara Prado chegou até esse momento, liderando a Corporação Inova, liderando pessoas, e trazendo todo esse propósito aí que Renata comentou, né? Todo esse DNA mesmo, esse espírito mesmo, tão genuíno e íntegro da empresa. E antes da gente propriamente falar da Inova, eu já vou pedir para o Rodrigo, nossa produção maravilhosa, colocar aqui a marca da Inova Collab. E é com você, querida. Ai, que gratidão. Primeiramente, agradecer por esse convite e dizer que são duas mulheres que me inspiram, né, e que eu sei que acompanham o nosso dia a dia, não só da empresa, mas o meu também, né, mulheres que se apoiam, né, e que se fortalecem. E falar da Inova é falar muito sobre a minha essência, é falar sobre a minha alma e é sobre falar sobre as lideranças femininas também, né? Eu sou Jussara Prado, uma mineira, né, apaixonada por um baiano e pela Bahia, e chego em Salvador em 2009, encantada por essa cidade, trazendo a transformação dos ambientes de trabalho,
né, buscando falar sobre ergonomia, sobre saúde dentro dos espaços, mas fui mergulhando e me encantando com as delícias dessa cidade, mas também enxergando muitas dores, né? E tudo isso foi me mobilizando no ponto que eu cheguei hoje, que é compreender que o tamanho do nosso privilégio, ele é o tamanho da nossa responsabilidade. E hoje a Inova, ela é uma empresa, né, que tem destaque local e nacional. É Inova com dois N's, porque traz a inovação de dentro para fora. Muito dentro do que você falou, né, Rê? Não adianta a gente pensar numa inovação, não adianta dentro de um contexto eu me propor a desenvolver um ambiente de trabalho seguro, saudável, se eu não vivo isso dentro, né? E desde quando eu concebi a Inova, a intenção foi realmente materializar tudo que eu acreditava que era o futuro do ambiente de trabalho, esse futuro onde a transparência, a ética, o respeito, eles são os pilares principais, porque a partir daí tudo floresce, né? Você trouxe muito bem, as organizações são feitas de pessoas. Eu não conheço, e eu acredito que vocês também não, nenhuma organização que não tenha pessoas, né? Toda organização ela tem um CNPJ e o CNPJ é a razão social de uma organização existir, seja ela pública ou privada, né? E qual é a razão dessa organização existir? Toda organização ela vem para poder suprir alguma dor, alguma lacuna, algum desafio, né? Porque senão não teria razão de ser. E aonde foi que a gente se perdeu? Né? Aonde foi que as organizações deixaram de olhar para o que é a essência e a razão de ser, que são as pessoas, e passaram a olhar simplesmente para a questão de metas, lucros, né, dentro de um contexto que é extremamente importante e essencial para o desenvolvimento dessa organização e para que ela siga propagando, né, o seu propósito, mas sem as pessoas a gente não avança, a gente não faz nada, né? Então, não existe organização sem pessoas, e dentro de um contexto de sociedade, não existe as pessoas se a gente não tiver organizações, né, para poder estabelecer um processo de evolução. E eu sinto que a gente chega num lugar hoje que estamos discutindo aquilo que é necessário. A gente vem caminhando na evolução do ambiente de trabalho desde a Revolução Industrial, que é um marco muito grande, né? Para chegar onde nós estamos hoje, falando de segurança, falando de sustentabilidade, falando de ergonomia, falando das pessoas no centro e falando de felicidade, né? E quando a gente pensa nisso, e entende que tudo isso já é direito, porque é direito, né? Todos nós já temos direito a ter segurança, a ter saúde, educação. E isso é para quê? Para trazer felicidade. E quando a gente enxerga que as pessoas estão adoecendo, a gente vive, saímos da pandemia, somos sobreviventes da pandemia, da Covid, né? Mas estamos vivendo uma pandemia de adoecimento mental, muito impulsionado pelo adoecimento das organizações. Esse é um tema muito recorrente, né, nessas discussões relacionadas às organizações, que é o tema da saúde mental. De fato, cada vez mais a gente consegue observar um aumento dos afastamentos do trabalho em razão de doenças nesse campo, né? Ou seja, aquelas doenças que já não são físicas, mas são doenças, né, que estão no campo da saúde mental e que muitas vezes também reverberam no físico também e que só depois, muito tempo depois que a pessoa vai fazer aquela conexão juntamente com os médicos, enfim, todos os profissionais, para entender que aquilo ali é um adoecimento em razão de questões ligadas à saúde mental. Eu acho que isso deve ser um ponto, né, importante, já que a gente está colocando as pessoas na centralidade das organizações. E aí, Jussara, eu aproveito, né, para poder falar, lhe perguntar, essa questão também que vem se falando muito hoje da inteligência artificial, né, das novas tecnologias, e que a gente precisa pensar nelas com esse objetivo, sempre pensando nas pessoas, Como meio, como né? meio. Como meio para poder facilitar e facilitar a vida das pessoas, né? Para que elas possam realmente utilizar dessa inteligência artificial para evoluir no campo do bem-estar, no campo das relações, mas não como fim. E eu acho que é muito o que a gente está vivendo hoje ainda, e faz parte, porque a gente
avançou muito, né, na fala sobre a inteligência artificial por conta da pandemia, o contexto tecnológico. A gente foi mergulhado numa overdose sem precedentes e a gente não estava tão preparado. Mas a gente precisa avançar e precisa compreender realmente essa inteligência, né? Mas falar de inteligência artificial e não falar de inteligência social, de inteligência emocional, né? A gente está negligenciando e correndo um grande risco de colocar a perder tudo que nos trouxe até aqui. A gente segue num processo de evolução, né? Não dá para poder falar que tudo que nos trouxe até aqui pavimentou o nosso caminho, né? Que nós somos o sonho das nossas ancestrais, porque estarmos hoje, no século XXI, no estúdio de gravação, três mulheres, né? Para poder falar de propósito, falar de inovação, de transformação de ambiente de trabalho, isso é um avanço sem precedentes. Mas a gente precisa realmente se posicionar e saber que ainda temos muito para poder fazer. E aí, o que que a gente quer fazer agora, né? Contar as dores que nos trouxeram, e foram muitas dores, ou pavimentar um caminho de delícias, de felicidade, de existência e não mais de resistência, e aonde a gente vai viver esse momento que é um marco, acho que na história da humanidade, que é onde a gente pode se permitir e compreender que somos humanos, nada mais do que isso, né? Porque tudo que é desumano, a máquina já pode fazer, a gente já sabe disso. Ela ainda não faz, porque dentro de um contexto a gente ainda não está preparado, né, para poder realmente dominar as máquinas. Mas a partir do momento que elas fizerem tudo que é desumano, o que cabe a nós humanos? Sermos humanos. É realmente ter empatia um com o outro, é cuidar um do outro, né? É desenvolver ambientes seguros, saudáveis, para que a gente possa expandir a nossa criatividade, a nossa humanidade e realmente avançar como sociedade, né? Então, o S que traz o ESG, quando você traz que é, num primeiro momento a gente está falando do externo, não tem como acontecer, é de dentro para fora, porque o S, ele é social, ele é sustentabilidade, ele é saúde, ele é segurança, né? Ele é sociedade, ele é sucesso, né? Por que que a gente está demorando tanto para poder entender que ESG é tudo sobre pessoas? Foi, é e sempre será. Qualquer coisa fora disso é o que faz a gente estar nessa crise de não compreender, né, e ter um peso dentro dessas siglas, né? E dentro do contexto deveria ser algo muito simples, porque é a sustentabilidade das relações. Quanto mais a gente se relacionar, se importar um com o outro e buscar trazer uma inovação que vá pavimentar o nosso caminho para que ele seja mais leve, mais a gente vai fazer todo o resto acontecer. E aí, Mas voltando, né, para a Inova, Sim. né? A gente quer saber um pouco mais sobre a missão da Inova, né? A Inova tem essa missão clara de promover qualidade de vida nesses ambientes corporativos. E como, Jussara, essa missão se traduz na prática? Quais são as soluções que vocês proporcionam para gerar esse valor? Ai, que feliz falar disso. Eu acho que a Inova Collab traduz isso. É um showroom vivo, onde as pessoas podem experienciar, né, o que é esse ambiente seguro, saudável, com equidade, onde as relações acontecem, e aonde a gente tem ali tudo que a gente comercializa para as pessoas experimentarem mesmo, né? A gente trabalha ali com ergonomia, que está em cada cadeira, com a questão acústica, né? O espaço ele foi todo pensado numa acústica que abraça. Vocês vivem ali na Inova, né, e sabem, escutam que é um abraço na alma. Eu escuto muitas pessoas dizerem isso, né? A Inova ela tem uma energia, né, uma egrégora que realmente transforma e que ali é um portal quântico. E para mim isso está dentro do contexto da intencionalidade na construção dos espaços. Então, quando a gente idealiza dentro da arquitetura um projeto, seja ele residencial, seja ele corporativo, um estúdio como esse, onde a gente está se sentindo abraçada, a intenção, o propósito que é colocado na razão de existir desse espaço, ele vai se traduzir no reflexo, né, do sucesso e do que ele vai tocar, de quem ele quer tocar. E esse showroom vivo, que é a Inova Collab, né, a Inova Collab Hub de Propósito, esse showroom vivo da corporação, ele nasce com essa intenção de promover, sim, conexões, promover segurança,
promover a ampliação de consciência, porque a gente só evolui ampliando a nossa consciência, e de poder realmente refletir sobre aquilo que faz diferença no dia a dia do ambiente de trabalho. E lá a gente fala sobre tudo isso, né? E a gente vem desenvolvendo aí há 3 anos, eu junto com Patrícia Valente, um laboratório, né? A Inova é um laboratório do futuro do ambiente de trabalho. E o futuro, ele começa no presente. Não existe você ter o futuro se você não faz ações aqui. E a Inova Collab é esse espaço onde a gente coloca em prática tudo que a gente acredita, desde esse contexto da arquitetura que cuida, que abraça, que traz a neuroarquitetura, né, que nos conecta com a natureza, desde a vista 270 graus que a gente tem lá, né, no coração econômico da nossa cidade, que nos conecta com as cores do mar, com o nascer do sol, com o pôr do sol, com a lua cheia que sobe, né, e que vai desenvolvendo esse bem-estar dentro de um contexto onde a gente floresce e aonde eu consigo enxergar mulheres, principalmente, né, potencializando a sua força e compreendendo que os espaços corporativos, que as organizações, eles são para a gente. E que a gente não precisa se masculinizar, porque a gente foi se perdendo nesse lugar, né? Se masculinizar para estar nesses lugares. A gente Sobretudo pode. as lideranças, né? Muito. E é isso, né? Quando eu falei desse processo de evolução do trabalho a partir da Revolução Industrial, a gente chega num marco hoje que nós mulheres, e dentro de um contexto, principalmente as mulheres brancas, né, avançaram dentro das organizações. Só que avançaram tendo que se masculinizar, porque era a permissão, né? Eu permito que ela chegue, mas você vai ter que falar no mesmo tom com que eu falo, né? Tratar um contexto de meta nesse lugar de canibalismo, né? Porque acaba sendo um processo de canibalismo, se você quiser se manter e quiser realmente estar numa posição de poder. E a provocação que a gente faz lá é que se é tudo sobre pessoas, que você trouxe, né? Qual é o único meio de transporte que une o céu e a terra, que não seja a mulher? A mulher é esse meio de transporte. E se a gente não entender que esses ambientes eles precisam realmente acolher e potencializar a força dessas mulheres, é onde a gente se perde, é onde a gente adoece. E para mim é o grande ápice do que nós estamos vivendo, esse adoecimento mental. Um desequilíbrio do sagrado feminino e do sagrado masculino que habita cada um de nós. Quando a gente consegue fazer essa integração, né, de entender que o masculino ele é extremamente importante, ele faz, ele acontece, mas a mulher ela tem esse dom de cuidar, de conectar, né? E não é o cuidar, né, de ficar dentro de casa, lavando, fazendo, que tá tudo bem, é maravilhoso, mas a gente pode cuidar das organizações, cuidar das pessoas, né? E cuidando das organizações, a gente cuida da cidade, a gente cuida da sociedade e, consequentemente, a gente está pavimentando um caminho dos ancestrais que seremos, porque nós somos o sonho dos nossos ancestrais. E que ancestrais seremos no futuro, né? Será que a gente será o sonho daqueles que estarão lá na frente? Então, eu acho que é muito esse lugar, assim, criar ambientes onde as pessoas possam viver e não resistir. E eu acho que hoje ainda a gente vive é, esse lugar de resistir dentro dos ambientes de trabalho, aonde muito se fala em propósito, aonde muito se fala em performance, aonde muito se fala de meta, aonde muito se fala em vestir a camisa da empresa, Resultado. de resultado, 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 sangue nos olhos, mas que a gente não olha para essas pessoas, a gente não para poder enxergar a biblioteca humana que está diante de você. E aí, eu conheci a Jussara, gente, por um convite de Renata. Renata falava sobre você. Mônica, você precisa conhecer a Jussara. E aí, numa oportunidade, a gente foi para um talk, né, uma conversa, né? E realmente, eu estou trazendo a minha experiência aqui, porque depois eu fui de novo numa roda de mulheres, ciranda de mulheres, né? E realmente é um ambiente em que, primeiro, diverso de verdade, a organização das pessoas que foram colocadas ali para conduzir, você percebe essa diversidade de raça, de gênero, de orientação e tudo mais. De gente. De gente, mas acima de tudo, o que me chama a atenção, eu conheci, acho que no início de 2024, ano passado, é a consistência, né? Vocês estão ali
todo mês tem a roda de conversa, trazendo esses temas. Teve uma que eu fiz sobre felicidade, sensacional, falando de felicidade, não numa perspectiva utópica, mas falando assim, olha, é necessário. A rede, acho que Da da Ambev. Ambev estava Foi. lá, na rede de Ai, gente um da beijo pra Ambev ela. estava lá, e ela está falando, não, a gente precisa tratar desse assunto de forma muito séria. E por que que eu estou trazendo isso, trazendo à luz agora um pouco do ESG, né, colocando a lupa no S? Porque a gente precisa, quando a gente olha para os nossos colaboradores, que para mim é um dos ápices dessas pessoas, quando a gente olha, né, para esse tema, a gente precisa olhar de uma forma constante, né, contínua. Não adianta fazer comemoração de Dia da Mulher, né? Não adianta fazer o Agora, que precisa, novembro. novembro, precisa continuar fazendo campanha do Outubro Rosa? Precisa. Perfeito, tudo bem. Extremamente importante. Mas é preciso pensar nessa constância dessa valorização desse colaborador mulher ou desse colaborador homem também, né? É preciso também entender que é preciso, pegando o gancho na fala de Renata, haver uma escuta ativa. Eu falo isso muito nessa pauta. A gente acha que a gente sabe o que que o outro precisa, mas a gente precisa escutar esse outro para a transformação realmente acontecer, porque social, dentro da sustentabilidade e dentro do ESG, não é assistencialismo só, não é filantropia só, é impacto real, é impacto, é transformação. E é o que vai trazer a sustentabilidade das organizações do futuro. As organizações que não entenderem isso hoje, elas vão ficar para trás, porque com a ampliação de consciência que a gente tem, os nossos filhos dentro do contexto, você vai cada dia escolher mais com quem você quer se relacionar. Não só com as pessoas do seu convívio no dia a dia, Mas nos mas com produtos as que você marcas, porque tudo consome. isso aqui é relacionamento. Essa roupa, né, esse colar, essa aliança, tudo isso, o shampoo que eu usei, eu estou me relacionando. E quais são essas marcas que a gente está se relacionando, né? Ela tem a ver com os meus valores, e é muito isso que a gente provoca, né? Que eu acho que dentro das organizações a gente tem ali um desenho claro de missão, de propósito, de valores, né? Quando você começa a organização, isso tudo vem. E depois você vai se perdendo, porque você vai deixando de delimitar o que que é inegociável para você, o que que é inegociável para sua organização. E E eu falo, só um minutinho, Rê, que essa análise da minha missão, do meu propósito, dos meus valores, a gente precisa exercitar isso antes de pensar na organização como CPF. Qual é a claro. missão de Jussara? Qual é a missão de Mônica? Qual é a missão de Renata? O nosso propósito? E mais ainda, quais são os nossos valores inegociáveis? Aquilo que eu não negocio, aquilo que eu não coloco na mesa e que a partir do momento chega algo, um negócio, chega alguma coisa e fere isso, eu tenho que dar para trás, porque senão eu começo a me ferir. Eu começo a Se realmente desviar. negociar quem eu sou. E aí é onde a gente fragiliza, é onde a gente adoece e está no reflexo de uma sociedade tão adoecida e fracassada, porque é o que a gente enxerga literalmente, né? Você trazendo isso da missão, valores, visão, muito lindo, né, no site ou na parede da empresa, mas essa visão e essa missão e esses valores, eles precisam estar na prática. Então, o discurso, né, ele precisa estar aqui no mesmo nível ou colado com a prática. E a prática se faz quando? Todo dia, né? É na Quando, agora, constância. exatamente, envolvendo todos, né? Então, eu acho que é bem isso, é sobre prática, sobre ética, né? E dentro do que a gente está falando, três pilares, né, que nos unem: diversidade, equidade e inclusão. A gente está numa mesa diversa, né? Sim. Três mulheres diferentes uma das outras, com histórias De diferentes, regiões de diferentes, viu? regiões, mineira, macauense, Manauara, manauara e baiana, né? Assim, na verdade, Jussara, você já é é, cidadã cidadã também. Então, né? Isso! Então já tá desequilibrando aqui. Meu Uma coração é baiano felicidade. também. Os manauaras que não Não, eu tenho duas nacionalidades, vamos Ai, colocar assim, eu né, sou gente, né? baianeira, porque eu amo Minas, acho que assim, é um berço também da história do Brasil. Mas a Bahia, quem entende, né, o que é essa terra, que é a terra-mãe da pátria, né? A gente precisa entender isso. Salvador é a terra-mãe da pátria, é a primeira capital durante 200 anos, né?
a cidade mais negra fora de África, né? E dentro de um contexto, uma das cidades com pior desenvolvimento humano do nosso país. Né? Um lugar, eu escuto muito Gabi, que é a nossa gestora do Sagrado Feminino e de eventos, né? Que é uma mulher negra, falar sempre para mim, assim, falava. Agora a gente está num processo de mudança. Quanto que Salvador é hostil, e ela é baiana, né? Ela me falava isso, que ela queria ir embora para fora. E eu falava, Gabi, como, né? Ela, Ju, ela é muito hostil. E aí ela é hostil com nós negros, né? Porque dentro de um contexto, e hoje eu vejo um processo de evolução, mas ainda muito tímido, aonde eu provoco aquele teste do pescoço, olha para um lado, olha para o outro. Né? Tá tudo igual, quando tá tudo igual, você não está num ambiente seguro. E foi muito esse choque, né? Quando eu cheguei aqui para falar dessa transformação de trabalho, dos ambientes, que era olhar das organizações que eu comecei a chegar, de poder, organizações públicas, privadas, né? Que quando eu olhava para um lado e para o outro, as lideranças eram majoritariamente brancas, homens, na sua grande maioria, né? E dentro de um contexto, as pessoas negras estavam 99,99% em lugares de servidão. E eu não falo que é servir, porque o servir, ele é magnífico. Faz parte. Faz parte, a gente A gente precisa, serve, a né? gente A precisa gente. servir um ao outro o tempo todo. Mas essa sociedade, ela coloca ainda as pessoas negras num lugar que é rude mesmo, é hostil, né? E quando você coloca as pessoas nesse lugar, você traz o contexto da vergonha de pensar, isso não é para mim. E quando eu coloco isso não é para mim, eu neutralizo, né? E não desperto o desejo do sonho de ampliação. E eu vindo de Minas, você, né, de Manaus, dentro do contexto, a gente ouve falar de Salvador, ouve falar dessa terra, né, com essa diversidade que é o que encanta todo mundo, esse desejo de viver essa latência, mas quando a gente chega aqui, sim, é uma cidade extremamente diversa. Para mim, a potência disso é sem precedentes, né? A diversidade religiosa, a diversidade de cores, a diversidade de gênero, a diversidade de cultura. Isso é a maior riqueza dessa terra, mas a gente não olha para essa potência. E aí, para mim, é onde a gente não faz o processo da inclusão, né? Que é onde eu fui trazendo. A gente está aqui na diversidade. A equidade é aquilo que a gente vai ajustando, né? Colocamos aqui 3 cadeiras para a gente estar, né, nesse ambiente seguro, acolhidas, mas a inclusão é o que faz a diferença. Não adianta dentro de um contexto, né, de todas as metas que foram colocando de cota, 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 foram fazendo, isso é muito necessário e é muito importante, e foi por isso que a gente chegou até aqui, né? Mas se eu não preparo o ambiente para receber as pessoas, a gente adoece, que é o que a gente está vivendo hoje. E é onde a gente entra num retrocesso de ouvir de muitas pessoas que as pautas de diversidade estão enfraquecendo, que as pessoas não querem ouvir mais de diversidade, porque as organizações fizeram tudo o que tinha que fazer, E né? que já não tem Colocaram mais. cotas, trouxeram as pessoas para dentro e, tipo assim, quer que eu faça mais o quê? Né? Eu já coloquei a diversidade toda e essa diversidade não rende e está adoecendo. Mas fizeram, não prepararam as pessoas que estavam dentro no processo de letramento afetivo, que eu acho que tem esse lugar também, e nem esse letramento dessas pessoas chegarem e se sentirem seguras. Eu crio um ambiente hostil, coloco essas pessoas para dentro, porque eu preciso colocar, preciso fazer um greenwash total, ficar bonito na fita, na foto, mas por dentro tá tudo Podre. podre, podre. E aí isso é adoecedor. E aí, para mim, o lugar da Inova Collab, desse hub de propósito, é falar e trazer esse lugar que, assim, basta. Não adianta mais a gente ficar fazendo essa maquiagem que não dá. A gente tem uma realidade de uma cidade nua e crua. E ela só vai mudar, só vai avançar se realmente a gente compreender que a mudança que a gente tanto quer, ela começa por cada um de nós. Se a gente ficar esperando prefeito, se a gente ficar esperando governador, se a gente ficar esperando o presidente fazer, gente, eles têm muita coisa para poder fazer e não vão dar conta de fazer sozinho. E tem seus interesses. É sobre cada um de E, nós. na Como é que a gente se verdade, movimenta para isso? existe uma corresponsabilidade. Total. Pois é, a responsabilidade dos governantes, essa é notória. A gente sabe que existe o papel das políticas públicas para fomentar isso também, mas também tem o papel da própria sociedade, das organizações privadas, das pessoas individualmente também, porque você faz a diferença na sua casa, né? A partir desse letramento doméstico. Exato. Porque esse letramento doméstico você vai levar para a escola,
você vai levar para o seu trabalho, você vai levar quando você pega um ônibus e você respeita as diferenças, aquele espaço que está reservado para uma pessoa idosa ou para uma gestante, e que muita gente senta ali e faz ouvido de dormindo. tô dormindo, entendeu? Trabalhei Tô nem- muito, Tô muito não vou nem cansado. olhar, tô fingindo que eu não tô vendo. Minha vida tá uma correria. Pois é. É. E tudo isso traz uma coisa que é o respeito, né? Eu acho que quando você olha para as pessoas, tem que estar ao lado disso o respeito, A isso, a empatia. empatia, isso falta muito. E o que eu vejo em algumas organizações, sobretudo no serviço público, quando se fala disso, se quer falar para quem está embaixo. É isso. Quem está em cima nem quer saber, Participa. não participa porque acha que não precisa. Porque já Quando- é letrada. Já é letrado, quando na verdade são essas pessoas que mais precisam e precisam abrir os ouvidos, os olhos, a pele, Aí tudo, vou bater palma pra você. poder É isso. tentar melhorar esse ambiente de trabalho e não ser um ambiente de trabalho tão hostil, né? Não se De escuta. não ser hostil, né? Pois é, não tem que ser, não tem que ser hostil. E a gente tem uma grande falha nas lideranças, porque elas já se acham completas e que não precisam de nada, vão fazer isso aí. Ah, é para fazer o cursinho? Ah, é para fazer a palestrinha É para dar um check no checklist lá de indicador. de indicador e aí tá tudo certo esse pessoal aqui de baixo tá recebendo, só que isso é uma panela de pressão. Porque na medida em que, ainda de uma forma torta, enviesada, você letrando. vai letrando aquelas pessoas vão começando a ter consciência de determinadas coisas que não devem ser. E vão Exatamente. começar a não aceitar determinadas posturas. E aí vem os Né? riscos Pode envolvidos, né? Os riscos Perfeito. envolvidos em não entender que adotar uma política clara de diversidade, equidade e inclusão vai, de alguma forma, também mitigar e reduzir esses riscos de, sim, um colaborador, e a gente vê isso demais, assim, né? Falar assim, não, essa conduta aqui desse meu superior, isso aqui é um assédio moral, né? Vou tratar aqui da medida aqui judicial que me cabe, que eu tenho direito. E isso é ruim, tanto financeiramente, né? É um risco financeiro, como reputacional. E que reverbera, e daí para você corrigir isso, né? Isso sem precedentes. Então, assim, Prejuízo. começar, como eu comecei falando, né, sobre o papel tão essencial e importante da liderança nessa discussão, é essencial, não adianta. Quem toma a decisão, no final das contas, é a liderança, né? Não adianta a gente ter uma equipe super letrada em diversidade e inclusão, se na hora de tomar uma decisão para desenvolver algum projeto que capacite pessoas, grupos, pessoas de grupos subrepresentados para ocupar cargos de liderança, a liderança vai dizer assim, não, eu não vou aportar esse recurso para fazer isso, né? Então, é importante mesmo a gente pensar no topo, porque sem eles Não vai. não vai, né? A coisa não desenvolve. Não. E eu ia colocar, né, o que você trouxe aí, você, Mônica, Patrícia, né, Valente, que é especialista em felicidade, nossa diretora, ela tem uma frase que ela usa que é exatamente isso. Você não lava a escada de baixo para cima. Você já viu alguém lavar a escada de baixo para cima? Você lava a escada de cima para baixo. E quando a gente olha esse topo, vamos olhar o topo da pirâmide de Maslow, né? A grande massa está aqui embaixo, que é essa que está sendo letrada, e dentro desse contexto, por conta, né, de todo um contexto de cota e de obrigação, né, frente a um contexto tanto de posicionamento, de imagem, tá nesse processo, né? Mas as pessoas que estão em cima, no topo, elas não estão sendo letradas, muito pelo contrário. O que eu escuto é que eu não tenho bandeira. Ah, esse negócio de bandeira, eu não tenho bandeira de mulher, eu não tenho bandeira de negro, eu não tenho. Aí eu falo, a sua bandeira é o ser humano, né? Nossa, uau, extraordinário. Minha bandeira é o ser humano. O ser humano que você usa como recurso, né? Porque é sobre isso. Essas organizações usam as pessoas como recurso. E elas precisam entender que o humano ele precisa de recursos para poder evoluir.
né? E que recursos são esses que a gente precisa? É um recurso de um ambiente saudável, seguro, né? Que dentro de um contexto as pessoas possam florescer. Aí as empresas querem o seu melhor, querem o seu florescimento, né? Querem as suas melhores ideias, mas a que custo tudo isso, né? Então, o que eu vejo é que a gente vive essa crise desse adoecimento, primeiro, que é esse lugar de ampliação de consciência, que, tipo, fazendo torto, fazendo do jeito que estão fazendo, e aí eu entendo que o que é o meu direito, e a gente sabe que direito, e isso é importante a gente frisar muito claro, que direito não é escolha, é direito de todos. A partir do momento que o direito ele é negligenciado, gente, isso é crime. Né? Então, não é porque eu sou bonzinho, não. Você precisa fazer porque é direito das pessoas, literalmente. E a NR1 agora vem para isso, né? Então, a gente entra numa pauta a partir do ano que vem, que as empresas, dentro do que você trouxe no contexto de reputação de tudo, elas vão ser fiscalizadas e o adoecimento mental, ele entra dentro de um contexto de doenças ocupacionais. E o governo não fez isso à toa. Né? Não é porque ele é bonzinho, porque ele é bonitinho. Não, ele fez porque ele não vai pagar a conta mais sozinho. Porque o nível de pessoas adoecidas só cresce cada dia mais. O Brasil é, se eu não estiver enganado, o segundo país que tem mais adoecimento mental no mundo. Burnout. E aí, para além de tudo isso, deixou de adoecer só quem estava na base. Que quando a base está adoecendo, está ali, então nem aí. Agora a questão é que está subindo. As lideranças estão, porque você vem com um processo de ampliação de consciência, essa liderança que está ali no meio, né, de recursos humanos, direção de ESG, e ela sabe que ela precisa fazer, mas quem está aqui no topo não dá autonomia para ela poder fazer. E aí vai naquele lugar, peraí, eu sei que eu preciso, eu sei do meu propósito, eu sei da minha ética, e eu vou negociando os meus valores. E essas pessoas estão adoecendo, porque não faz mais sentido servir a uma organização que pinta, né, ali faz toda uma fachada instagramável, mas de dentro para fora ela tá toda podre, como a gente disse, Pois né? é, não adianta pintar a parede, não adianta colocar lá missão, valores, visão de futuro, quando na verdade isso não é vivenciado no dia a dia, você na usa as pessoas como prática. recurso. Exatamente, só para tirar foto, parecer bonito no Instagram, no LinkedIn. E com isso tentar criar uma falsa reputação de que é uma empresa ou é uma instituição pública que está vinculada a este propósito. Moral, né? Pois é, Moral. porque Moralmente correta. Só que correta não. e que assim numa trend, né, utilizando a expressão do momento, numa trend de que agora é legal você trabalhar com essas pautas, ainda que não seja de verdade. E que não é legal, porque isso aí é social washing, né? Um dos washings que a gente já vem falando aqui nesse podcast. Então, isso é muito grave. E as pessoas estão cada vez mais conscientes disso. E, inclusive, o que eu observo é que essa geração que vem é uma geração que é diferente, que determinadas questões para eles é inaceitável, é inegociável. E como é que você lida com isso? Em organizações em que você tem essa diversidade geracional, com essas pessoas que já vêm com uma outra vibe, e com essas pessoas que ainda estão no século passado. Estão atrasadas. Estão no Literalmente. século passado. E que muitas delas ainda ocupam postos de liderança. Então, como é que você vai lidar com isso? E aí é o que você disse, que não se prepara a organização, inclusive, para receber esse novo. E o novo, não só a partir da questão geracional, mas o novo com relação à orientação de gênero, porque eu vejo no serviço público isso muito problemático, porque o serviço público não está preparado para receber esse novo. Né? E determinadas organizações, menos ainda, porque tem uma formação muito mais tradicionalista, e que isso parece que é uma afronta, que a pessoa tem que se enquadrar à organização. E que não pode ser assim, já que a gente está falando de pessoas. Eu trouxe essa perspectiva de risco, de gerenciamento de riscos aí do ESG, né? Mas eu quero trazer também a perspectiva da oportunidade. Quando uma empresa ela se engaja genuinamente
numa pauta como diversidade e inclusão, a gente trouxe aqui essa, está sendo o mote aqui nosso, aqui dentro do pilar social, de forma genuína, tem ganhos ali muito claros para a empresa. Isso daí a gente tem muitas pesquisas que já demonstram que empresas que têm um clima organizacional saudável são empresas que, primeiro, geram mais lucro, são mais perenes e que têm uma rotatividade, uma taxa de rotatividade de funcionários muito menor. Por quê? Porque os funcionários querem ficar lá para além de qualquer ganho financeiro. Então, cada vez mais empresas que têm uma reputação de ser uma empresa que tenha um clima organizacional saudável, são empresas que pessoas querem, profissionais querem trabalhar. E são colocados, e aí, enquanto profissional, cada vez mais os novos, talvez da minha geração ou da passada, já coloca na mesa isso. Peraí, qual é a missão, qual é o clima dentro dessa organização, para ver se eu quero entrar, porque eu não quero adoecer. Porque é sobre os valores negociados. Exatamente. Começa agora a falar quais são os valores dessa Isso. negociação. E se os valores, os meus valores, estão De acordo. de acordo com aqueles valores, né? Então, acho que hoje, tanto o profissional que ocupa um cargo de liderança, um gestor, quanto o empreendedor, né? Lideranças como um todo, eles precisam também entender que há riscos em não adotar uma pauta genuína que considere o desenvolvimento e a valorização dos seus colaboradores, mas, acima de tudo, enxergar que é uma oportunidade de ter uma equipe engajada, de atrair profissionais, novos talentos, de sim ter um recurso que estaria alocado para resolver leads, né, processos jurídicos, e que vão ser utilizados para promover ainda mais um ambiente saudável, um ambiente de valorização. Então, eu acho que assim, a gente precisa colocar também à luz a oportunidade, né? A oportunidade de crescimento para a própria empresa, para a própria empresa. E quem não quer trabalhar num lugar onde você se sente representado, onde você é acolhido, né? Onde dentro do contexto você é respeitado? Quem não quer, gente? E o que a gente está conversando aqui, olha os depoimentos voluntários dentro do contexto do que vocês trazem na Inova, né? Então, assim, as pessoas que vão ali, os nossos clientes, os parceiros, todo mundo que vai passando, vai fazendo isso reverberar. Se você é de Salvador ou está passando por Salvador, você precisa conhecer a Inova, né? É um lugar realmente a passagem obrigatória, porque é um ambiente transformador. Assim, quem vai lá pela primeira vez volta transformado, uma transformação positiva e, como Jussara sempre de dentro para fora, né? Você passa a ser uma borboleta, vai saindo por aí, né? Borboleta, eu estava até beija-flor, eu estava até dando o meu depoimento para Rodrigo, né, Rodrigo? Rodrigo já está doido aqui para ir conhecer, né, Rodrigo? E falei assim, eu só sinto por uma coisa, que eu precisava ir mais. Quando eu recebo os convites, Mônica, querida, ai meu Deus, não dá para conciliar dessa vez, mas de fato, assim, parabéns pela constância, como eu já disse, né, das propostas de conversa. Muitos dos eventos são gratuitos, democráticos, trazendo essa acessibilidade para qualquer pessoa, literalmente, participar. Alguns projetos, não, você, né, tem um investimento mais do que justo, mas fica aqui, de fato, um convite. Eu que estou convidando, viu? Feliz. Ô, Jussara, fala mais um pouquinho desses projetos da Inova e, assim, e das coisas legais, bacanas que você desenvolve lá. Assim, feliz demais, né, com esse depoimento. E é sobre isso, gente, empresas que realmente, né, investem nesse contexto do humano, né, nesse propósito real, genuíno e transformador, compreendendo a sua responsabilidade, né, frente ao que se dispõe a colocar para o mundo, gera pertencimento, né, gera depoimentos como esse que não tem preço, né, e mais ainda gera uma transformação, que foi o que retrouxe. E espaços, eles transformam, isso é fato, todo espaço ele transforma, todo espaço ele educa. E o que a gente está educando? Que espaços que a gente está construindo para a gente estar
vivendo o reflexo da sociedade que a gente tem hoje, né? Então, eu falei no inicinho que a gente tem a Inova Conversa, que acontece uma vez no mês lá dentro, que é um lugar de ampliação de consciência, uma roda de conversa, né? Que há 4 anos a gente traz temas diversos, e que nesse ano a gente trouxe um tema central, que é a arquitetura que cuida e o urbanismo, que é muito nesse lugar, né? De ouvir todo mundo falando, gente, a Inova tem esse lugar diferenciado, é um lugar que eu preciso ir mais, eu preciso estar mais presente, porque toda vez que eu venho para cá me faz bem. É um processo de cura mesmo, né? Porque os espaços são curativos. E a gente sempre falou que a gente não quer que essa energia fique ali, que ela transcenda para além dos muros dessa organização. E aí a gente começou em janeiro falando, né, sobre essa arquitetura que cuida e um urbanismo responsável. E nós trouxemos em janeiro o tema Cidade Inclusiva se faz com todos. Depois a gente falou sobre Salvador e suas raízes arquitetônicas. Depois nós trouxemos o papel da mulher na cidade. Depois a gente falou de arquitetura que cuida dentro das organizações. Depois a gente trouxe arquitetura pela educação, espaços que moldam o futuro. E aí eu preciso reconhecer e agradecer vocês por esse reconhecimento, que a Inova é um espaço que molda o futuro possível, né? Aquilo que a gente acredita e que a gente entende que realmente é o ético, é o moral, é o humano que realmente precisa. E a última conversa foi sobre urbanismo e desigualdades estruturais, um convite a repensar a cidade entre as margens e o centro. E todas essas conversas, elas vêm numa potência muito grande de ampliação de consciência e nesse desejo da gente transbordar. E aí, nesse processo, nasce, em meio a todas essas conversas, o Movimento Salvador Mais Feliz, que a gente começou a movimentar essa semana. Não sei se vocês já viram, mas quem não viu ainda, o convite a conhecer, porque Salvador Mais Feliz começa comigo, começa com Rê, começa com Mônica, começa com Rodrigo, com cada um de nós que entendemos. Começa com você que está em casa. Com você que está aí, porque essa terra ela é sagrada, né? Dentro de um contexto, ela representa toda a potência da nossa nação. Então, a gente que é apaixonado e vendo tudo que está acontecendo, essa violência avançando, né? Esse medo, a gente com medo de tudo, a gente vai se encolher ou a gente vai compreender que é sobre nós, né? A gente falou de todas as pautas de diversidade, equidade e inclusão. E o que a gente vê no ano de 2025, depois a gente muito avançar, mesmo que, né, de uma forma torta, essas pautas começarem a serem diminuídas. Dentro de um contexto, as nossas lideranças, e podem olhar por aí os outdoors que estão rolando de eventos que estão acontecendo na nossa cidade. Num primeiro momento, a gente já estava tendo painéis com mulheres, com pessoas negras, diversos, representando essa cidade. Tem outdoors agora rodando por aí que você só tem homens, só representando para poder falar da potência da nossa cidade. E se a gente entender que o futuro é a Bahia, e ela eu falo sempre disso, que a Bahia é o futuro, que quando a gente fala que tudo que é desumano a máquina vai criar, e o que, né, cabe a gente é a nossa criatividade de invenção, e dentro de um contexto soteropolitano, o baiano, ele tem um poder de criar, de resistir, porque é uma resistência sem precedentes, porque tudo que foi feito com o povo preto aqui, dentro dessa cidade, e hoje ela ainda se a grande maioria resistindo, e mais ainda, contagiando o nosso país, porque é a terra da alegria, a gente tem que entender que a gente precisa avançar, e o Salvador Mais Feliz vem nesse lugar. É um movimento que a Inova convoca o ecossistema a se envolver, aonde a gente traz uma tríade pela cultura da felicidade, porque não existe felicidade só, não existe felicidade, saúde mental, o que todo o contexto da NR1 está trazendo para dentro dos espaços de trabalho, a gente achar que é ali. Não. As pessoas que chegam ali, elas atravessam uma cidade, elas vivem as suas comunidades, e esses lugares, essa cidade, ela está adoecida. Então, se a gente não entender que falar de saúde mental agora, falar da NR1 que está aí dentro do contexto todo para poder realmente trazer, né, punição para as empresas que não entenderem isso, a gente precisa olhar para essa cidade, pelo direito a viver essa cidade. E aí o convite do Salvador Mais Feliz é nesse lugar, a gente traz uma tríade pela cultura, que começa agora dia 27 de novembro com o fórum Felicidade como Resposta, o novo Código das Organizações Saudáveis, aonde a gente vai ter Luiz França, que está vindo dos Estados Unidos só para estar nesse evento, Thomas Erickson, que é do capitalismo consciente, que trouxe o capitalismo consciente para o Brasil, para a América Latina, vai estar presente com a gente, porque a gente vai falar... Quando vai ser?
27 de novembro. Perfeito. Já coloquem na agenda. Já vou colocar. E na sequência do fórum vem nos dias 28 e 29 de março um hackathon Cidade Inclusiva e Sustentável se faz com todos. E é um convite a todos nós que trabalhamos com ESG, com arquitetos, com advogados, com médicos, para a gente poder pensar soluções viáveis para essa cidade e entender que essas soluções, gente, vão começar com a gente, né? Para a gente realmente propor projetos e envolver principalmente a juventude. Quando você falou aqui, Jussara, sobre o S, o S do social, né? Você trouxe algum S de saúde, de segurança. Eu vou trazer aqui o S de Salvador e destacar aqui que o nosso projeto, o SG por Elas, é um projeto que nasce de mulheres profissionais de Salvador, né? A gente trazer essa visão, essa perspectiva de duas mulheres. Eu vou falar baianas, né? Porque eu tenho meu coração baiano, mas sobre essa perspectiva aqui do Nordeste, porque é trazer também, descentralizar, trazer essa discussão aqui para eixos que ainda são periféricos, digamos assim, né? Não estão no centro, né? E dizer também que é um prazer ouvir tanto projeto lindo, né, Renata? Pois é sempre encantador, renovador ouvir Jussara. E os projetos da Inova, eles sempre tocam a gente. A gente se sente... É mais que um convite. É uma né? convocação. É uma convocação, porque se a gente... Moral. É uma convocação moral. Porque se a gente não participar, não adianta a gente ficar reclamando, né? Que isso não funciona. Você faz parte disso, né? Porque, na verdade, se você não faz nada, você está permitindo que outros decidam por você, que outros venham a trazer propostas que talvez não seja aquilo mais adequado para a nossa cidade. Eu não sei se vocês viram hoje que tem alguns bairros que não está tendo transporte público. Mobilidade, que é mobilidade. Como é que você... O direito de ir e vir. Cadê esse direito? Por um S também, que é a segurança. A falta de segurança está levando a essa questão de falta de mobilidade e que isso adoece as pessoas. Imagine aquela pessoa que já normalmente acorda às 5 da manhã para pegar um ônibus às 6, para chegar ao trabalho às 7, e aí chega no ponto de ônibus, olha, não tem ônibus não, porque está tendo problema aqui de segurança pública, e aí você vai ter que andar 40 minutos para a próxima parada. Como é que essa pessoa vai chegar no trabalho? Ela vai chegar feliz? Ela vai conseguir render? Então, a gente tem que pensar também em todas essas questões. Eu acho super bonito isso das bicicletas, né? Mas e as pessoas? E as pessoas? Tem que ser viável, né? E a viabilidade disso? Porque, assim, em determinados contextos, isso não é viável, né? Então, assim, fala-se muito de sustentabilidade, de trazer determinados parâmetros de desenvolvimento sustentável, mas que às vezes aquilo que parece ser sustentável é totalmente insustentável. Então a gente precisa Sustentável para quem? Para quem? A gente precisa contextualizar bem as coisas, né? Se fala muito da utilização de energia limpa, mas muitas vezes a utilização dessa energia limpa atinge com muita força o S do social que a gente está falando, porque não se olha para aquelas comunidades que estão próximas àquele polo gerador de energia limpa, que nem aquela... colocando todo mundo para margem. Para margem. Vamos afastando, ou então até deixa ali, mas aquela pessoa não tem energia elétrica em casa. Então... É a questão da acessibilidade também, são né? Muitos contrastes. Pois é, e aí a gente cai no que a gente começou no início do nosso podcast de hoje, que o centro são as pessoas. Nada fora disso funciona, nada fora. E é isso, e o Salvador é isso, e é São Salvador, né? Resgatando o nome, origem dessa terra, e de entender a força dessa transformação, quando a gente entende a potência de Salvador para a transformação do nosso país.
né? Então, o Salvador Mais Feliz, esse movimento, ele é um movimento que nasce dentro da Inova, mas ele é de um coletivo, né? E a gente está aí convidando, e o SD por Elas, para mim, já está mais do que presentes. E eu quero já deixar aqui convidado que Renata, ela nem sabe ainda, já está em um dos painéis, que é o painel de ESG, né? Então, assim, dia 27, eu não sei como é que estava a sua programação de novembro. Eu vou mandar foto. Eu já tô pensando Já aqui. está lá, porque dentro de um contexto, né, a gente precisa estar nesses palcos, falando, fazendo e acontecendo. E esse especificamente é trazendo a responsabilidade desse ESG de dentro para fora das organizações. Como é que as organizações se movimentam frente a tudo que a gente está vivendo? A gente está sendo omisso o tempo todo. A gente está o tempo todo colocando nas mãos dos deuses da nossa cidade o poder, né? E entender que, poxa, essa pessoa que você disse, que sai dessa comunidade, que atravessa, que está passando por todo esse contexto até chegar nas organizações, ela está dentro da minha organização, ela está na PGE, ela está nesse edifício. Essas pessoas estão aí. E a gente está enxergando Ela que está essas pessoas cuidando dos nossos tá filhos. cuidando dos nossos filhos, exatamente. E aí é onde eu falo, e que ambiente é esse? Depois que elas atravessam tudo isso, eu fico muito arrepiada. Que ambiente é esse que recebe ela? Hostil. Hostil. Que ela já chega toda atravessada por várias dores e chega num lugar ainda que eu não quero saber que Não tô biblioteca nem aí pra humana você. é você. Eu quero Eu quero saber meu produto. recurso, é o meu produto. Então, assim, o Salvador Mais Feliz, ele vem nesse lugar e aí depois ele deságua na Ciranda Mais Feliz nas escolas públicas, que é um trabalho onde a gente quer mobilizar todas as pessoas profissionais, né, que entendem a força do social, da gente poder realmente trabalhar e levar para dentro das escolas ambientes afetuosos, porque nada fora do afeto vai avançar, gente. Não adianta a gente falar a pauta da diversidade e equidade se realmente a gente não promover a inclusão. E a inclusão só acontece quando a gente realmente reconhece o outro, quando eu me importo, quando realmente a gente se preocupa, né? E mais do que se preocupar, a gente age para que a gente otimize as dores do outro e mais ainda, que a gente pavimente o caminho para que o outro possa, sim, semear as suas melhores sementes, mas num terreno fértil. Porque se esse terreno, que são as organizações, ele é um terreno árido, ele é um terreno, né, dentro de um contexto que não está adubado, não adianta eu querer as melhores sementes, o melhor desse profissional, porque não vai dar, gente, só vai trazer Ele já está cactos ele e já olha tá lá. exaurido. É, Ele não já vai tá, poder não vai nem ofertar conseguir nada. se regenerar, né? Para produzir algo bom, né? E assim, é esse o convite. Eu acho que é muito de tudo, né? Eu acho que o desejo na quarta-feira que eu falei, eu preciso falar para o mundo. Eu acho que é nesse lugar de leveza hoje, de poder dizer para todo mundo, como CEO da Corporação Inova, da Inova Collab, e a gente apresentando esse projeto Salvador Mais Feliz em coletivo, no coletivo, porque fora do coletivo nada acontece, gente. A sociedade somos todos nós, né? Então, se a gente realmente não entender que essa mudança começa por cada um de nós, a gente vai continuar vivendo e repetindo os mesmos padrões do que nos trouxeram até aqui. Então, acho que está chegando aí o nosso final, né? Eu acho que Já tá antecipando, olha, ela tá. mas eu queria trazer assim uma reflexão da gente. As meninas já me ouviram falar isso na Inova. Renata me ouviu falando isso na PGE, que eu acho que foi quando a gente se conectou a primeira vez que eu Foi fiz o a, PGE, que é o teste do pescoço, né? A gente precisa olhar para um lado e para o outro e exercitar o que a gente está enxergando, quem são as pessoas que a gente está enxergando. E se a gente não entender, ontem eu conversava com um amigo e ele falando, Ju, uma coisa é a gente estar no sul, onde 90% das pessoas são brancas. Outra coisa é a gente estar em Salvador, aonde mais de 80% são pessoas negras, né? E aí, imagine a gente ter que fazer um convite para as pessoas fazerem o teste do pescoço, olha para um lado e para o outro, quem está do seu lado. Mas é porque é hostil mesmo. Nos lugares de privilégio, quando você olha para um lado e para o outro, nas mesas aonde as pessoas estão, né, nos bares, nos restaurantes, nos resorts, nos camarotes VIPs, são pessoas brancas.
E dentro de um contexto, quem está servindo essas pessoas são pessoas negras na recepção, são pessoas negras dentro de um contexto como garçom, são pessoas negras, Manobrista. manobrista, em todos os sentidos. E não é sobre a gente estar nessa posição, porque eu venho de uma família extremamente simples dentro de um contexto. Pouquíssimas pessoas conhecem a minha história. E não é sobre mim. Mas o servir, ele é algo extraordinário. Quando ele me permite, eu sirvo para ir galgando caminhos, para ir tendo uma ascensão dentro de um processo de sair da base da pirâmide, que é sobrevivência, Se e é esse desenvolver, né? S, e realmente a gente poder se desenvolver, né? E poder realmente exponencializar o topo da pirâmide, que é a espiritualidade no seu sentido máximo, que é o lugar realmente onde a gente se reconhece como humanos e aonde a gente celebra. E aí eu posso dizer que eu sou uma mulher branca, privilegiada, mas assim, muito privilegiada, porque eu tenho o privilégio de me conectar e de estar com pessoas que para mim são as maiores referências dessa terra e que muitos dos meus colegas, amigos brancos não têm o privilégio, porque eles não fizeram esse teste do pescoço, eles não entenderam, né, que tinha algo há mais de 200, 300, 400 anos acontecendo que não era legal, que é dentro de um contexto que se você olha para um lado, para o outro, tá tudo igual, gente, tenha certeza, esse ambiente não é seguro. Quanto mais diverso, quanto mais diferente, quanto mais bibliotecas humanas a gente tem para poder compartilhar e aprender um com o outro, mais rico, seguro, criativo e inovador é esse espaço. Então, que a gente entenda que Salvador é sim o futuro do nosso país, né? E que a gente possa tratar essa terra, tratar as pessoas, nos tratarmos dentro de um contexto com dignidade, porque a felicidade tem pressa e não tem mais paciência, Paty fala isso, né? Então, que a gente entenda mais uma vez que foi e sempre será tudo sobre pessoas, que respeito não é escolha, é direito de todos, e que a mudança que a gente tanto quer, ela começa com cada um de nós. E quem se sentir tocado, conheça a Inova Collab, né, no Instagram, e vamos juntos desenvolver e construir os ambientes que, né, as sementes que a gente muitas das vezes não vai usufruir agora, mas que É daqui 30 legado, né? anos os nossos filhos vão fazer. E é sobre Perfeito. eles, né? Então que a gente siga promovendo e compreendendo a potência de nós mulheres. E para mim, esse podcast, S de Por Elas, ele entra no momento agora ainda mais importante do nosso ecossistema, aonde a gente precisa trazer as vozes das mulheres e lideranças conscientes do nosso ecossistema para que elas sigam avançando E dentro do seu propósito e da sua missão, porque a gente tem um grande movimento do masculino que domina e que avança nessa cidade nos silenciando. E que a gente entenda que a inovação, o futuro, ele só acontece com o comportamento. É o comportamento que dita o futuro, né? E se a gente tem um comportamento de se encolher, a gente se encolhe e retrocede. Se a gente tem um comportamento de se posicionar e de avançar nas tratativas daquilo que é real, do que é o sentido de ESG, no sentido mais genuíno, que é sobre pessoas de dentro para fora das organizações, a gente avança e a gente realmente promove a transformação que a gente tanto deseja. Ju, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente no ESG por Elas. A sua trajetória, o trabalho que você desenvolve na Inova, ele demonstra que sustentabilidade é sobre relações humanas. Nada E foi sobre isso que nós falamos aqui hoje, né? Na verdade, o que a gente pretende é inspirar as pessoas. E quando você está, como você diz, nesse lugar de privilégio, porque eu me sinto privilegiada tendo em vista que ocupo um cargo público que eu olho, faço teste do pescoço e encontro poucos colegas como eu, e percebi neste lugar o quanto a gente pode inspirar pessoas, né? Eu me recordo de quando uma estagiária chegou para mim e disse assim: olha, eu quero ser igual a você. Então, isso é inspirar.
e representatividade, né? Não é mimimi, nada disso. Isso é real. É real. Então, é sobre isso. E é esse o convite que a gente faz às pessoas, tanto com o podcast, com o trabalho da Inova. E a ideia é realmente de inspirar pessoas, porque só inspirando pessoas que a gente vai conseguir fazer a menor transformação em nossa sociedade, senão isso não vai acontecer, né? Não vai ser possível. Então, eu quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite, de ter proporcionado, né, a todos que estão assistindo essa conversa mais que inspiradora, né, Mônica? Nossa, eu tô aqui emocionada, gente. Olhos aqui. Olhos marejando. Olhos marejando aqui, de verdade, assim, foi um prazer. Eu acho que o S, né, que a gente trouxe aqui do social, eu costumo dizer que o ambiental, ele é o pulmão, a governança é o cérebro, Esse é o coração. e o S é o coração, né? Ó, arrepiada aqui. A gente não podia ter trazido uma pessoa melhor para falar sobre isso, para compartilhar com a gente. E é sobre isso, sobre compartilhar essas histórias lindas, compartilhar esses projetos de pessoas que transformam, que de fato, genuinamente acreditam que é possível fazer essa transformação. Obrigada, Jussara. Mais uma vez, obrigada, Renata. E parabéns por esse projeto e por esse palco lindo, e que tudo que for falado aqui reverbere e chegue realmente onde precisa chegar. E que vocês sigam aí com leveza, transbordando e trazendo à luz esse sagrado feminino para realmente inspirar, convocar e promover as transformações que eu sei que vocês desejam e que vocês se movem para que aconteçam. Obrigada, viu? Feliz. Obrigada, Rodrigo! E não esqueçam de compartilhar esse vídeo, dar o seu like, seguir a gente no canal para a gente seguir aí nesse caminho de transformação. Até a próxima. Ah, só uma. Porque Salvador mais feliz começa com cada um de nós. Vamos juntos.